Oi meninas, tudo bem? Aqui é a Erika e você está em mais um devocional comigo, o nosso segundo devocional, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a modéstia. A palavra modéstia, vem de reconhecer quem você é, uma pessoa humilde, uma pessoa que reconhece quem é e suas limitações e a sua dependência em Deus. O oposto da modéstia é a vaidade, e a vaidade é o orgulho, sabe? E é claro que eu não vou falar de vaidade sem falar sobre Eclesiastes. Eclesiastes 2 fala sobre tudo que ele conseguiu conquistar na sua vida. E assim foi engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém, e também permaneceu comigo a minha sabedoria. E tudo quanto os meus olhos desejaram, não lhes neguei, nem privei o meu coração de qualquer gozo, porque o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E agora é muito interessante, Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu tinha me esforçado para fazer. E eis que tudo era vaidade e angústia de espírito, e nenhum benefício havia debaixo do sol. Quando falamos de modéstia, sim, a roupa é um dos pontos, mas é muito mais do que isso. O mundo está sendo influenciado pelo mundo, e até as pessoas da igreja nós podemos ver nas suas roupas, nas músicas que ouvem, na maneira que agem, na maneira que falam, sabe? Os palavrões que falam e as piadas que fazem. Gente, será que isso glorifica o Senhor? Será que as pessoas, quando olham para você, elas veem o Espírito Santo ou seu corpo à mostra? Nós desejamos ser amadas e muitas vezes colocamos o nosso corpo como se fosse uma moeda de troca de atenção, de amor e de carinho, mas gente, isso é totalmente errado, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E quando nós vamos lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, fala: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são os de Deus. Jesus, ele morreu em uma cruz pela nossa vida, nós estávamos condenados e o Senhor pagou a nossa dívida do nosso pecado. Então nós temos vida porque Cristo nos libertou, porque Cristo nos deu a vida. Então, se a nossa vida é nossa, se nós somos templo do Espírito Santo, nós precisamos ouvir o que o Senhor tem para nos falar e como que nós devemos nos portar. Sempre tive dificuldade em mudar o meu estilo de roupa, e mesmo depois que eu conheci Jesus, ainda era muito difícil para mim. E aliás, eu tenho algumas roupas que eu guardei e que eu achei que eu iria usar, né? Porque eu pensei, não, essa aqui dá pra usar em algum momento. Realmente, é uma dificuldade pra nós, né, da nossa geração, que é tão normal usar um cropped, é tão normal mostrar um pouco da barriga. E eu tinha essa visão, sabe? Eu ia pra igreja com alguns croppeds que mostravam um pouco da minha barriga e eu falava que tava tudo bem, porque é só um pouco, sabe? Não faz diferença. Mas com o tempo, o Espírito Santo foi falando sobre isso no meu coração, e é algo que realmente hoje eu não faria. E eu não sei se vocês viram que a Virgínia, ela foi falar sobre tudo o que aconteceu com os jogos de aposta, e ela foi com um moletom com o rosto da filha dela. Ela foi bem despojada, sem maquiagem, com o cabelo solto, de óculos. E isso não foi por acaso, foi muito bem pensado, porque a roupa fala muito sobre nós, fala muito sobre quem nós somos. Então essa foi uma estratégia para que tanto do que ela falasse com a boca, tanto com o visual da roupa que ela estava, também estava defendendo ela. Então, a roupa que nós usamos fala muito sobre nós e o que nós acreditamos e qual é o nosso valor e a nossa identidade. E se nós somos mulheres virtuosas, mulheres cristãs, nós precisamos passar o quê? Uma mensagem de: eu sou uma mulher virtuosa, eu vivo em santidade, porque essas pequenas coisas mostram realmente quem nós somos. Tem meninas que demoram umas 3 horas para se arrumar, elas vão comprar um pão, elas têm necessidade de se arrumar. E eu sou assim um pouco, sabe? Eu tenho essa vontade de me arrumar bastante para sair. Mas eu comecei a perceber que isso era uma vaidade minha, era um orgulho meu, de eu não querer realmente mostrar o espinho do meu rosto e eu querer o cabelo perfeito, a unha perfeita, tá sempre extremamente arrumada. Mas será que deu tempo de ler a Bíblia naquele dia?
Será que o dia que eu fiz babyliss no meu cabelo, hidratei meu cabelo, pintei a minha unha, será que antes de sair de casa eu pensei, eu ainda não li a Bíblia hoje, eu preciso ler a Bíblia? Então, isso fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, fala sobre isso. Do mesmo modo, as mulheres se ataviem em vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças ou ouro ou pérolas, ou vestidos dispendiosos. É o 10. Mas como convém às mulheres que professem a piedade com boas obras. Então, muitas vezes, nós nos preocupamos tanto em se arrumar e tudo mais, e acabamos deixando o nosso devocional de lado. Quantas vezes você foi para um culto maravilhosa, linda, perfeita, mas naquele dia você nem leu a Bíblia porque não deu tempo, porque foi mais importante fazer a unha, foi mais importante arrumar o cabelo? E será que você foi nesse culto realmente para glorificar o Senhor ou simplesmente para desfilar? Que legal se arrumar, e bonita e arrumada. Isso, gente, não é pecado. Mas quando nós colocamos isso como prioridade, a prioridade acima da palavra de Deus, acima da oração, acima do nosso tempo com Deus, isso se torna um pecado. Isso é vaidade. Isso é pecado. Por isso que a modéstia é importante, é uma moderação. Você não é proibida de se arrumar, mas você precisa ter moderação. Deus, eu oro nesse momento, Pai, para que todas nós possamos, Pai, realmente ser constrangida pelo Seu Espírito Santo e que a gente possa ver o que nós precisamos mudar, Pai, com urgência, Deus. Que nós possamos glorificar, Pai, seja comendo, seja bebendo, seja nos vestindo, seja na nossa fala, no nosso comportamento do dia a dia, Pai. Que seja tudo para Sua glória, tudo na nossa vida aponte para Ti, Jesus, que possamos viver em santidade, em modéstia, Pai, e realmente resplandecer o Espírito Santo, Pai, aonde nós estivermos, Pai, que nós possamos ser transformadas por Ti, Deus, em nome de Jesus, amém. Então foi esse o vídeo, não esquece de vir aqui, seguir o canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar com as amigas que também precisam saber mais sobre a modéstia e Deus te abençoe.